Olá, novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um vídeo especial de lista. E esse vídeo, eu já tinha pensado nele, gente, há muito tempo. Depois deixei de lado, não sei por quê, mas agora me deu uma vontade louca de gravar e estou aqui para isso. Como vocês já viram no título deste vídeo, eu fiz um ranking com as 10 melhores surras das novelas de todos os tempos, na minha opinião. E aí vocês prestem muita atenção, porque eu vou falar do 11º lugar e depois eu quero que vocês me digam nos comentários qual é o ranking de vocês, se vocês concordam comigo em todas as escolhas, se não concordam. Já vou logo avisando que essa lista pode ser um pouquinho polêmica, mas calma que eu me explico durante ela. E vamos lá, logo depois da vinheta, não sai daí. Bom, novelovers, vamos começar pelo 10º lugar, mas não menos importante, porque essa briga de novela, essa surra de uma protagonista e uma vilãzinha cretina, marcou demais a minha infância. Isso foi lá em 1992, na novela Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, no horário das 7. E eu estou falando de uma briga que pra mim é icônica, porque tá na minha memória até hoje, entre a Maria Escandalosa, protagonista da Cláudia Raia, com a Sabrina, personagem da atriz Paula Manga, que na época era Manga, depois mudou o sobrenome para Hunter, porque ela é filha, né, do diretor Carlos Manga, já falecido, mas ela fez poucas coisas na televisão. Eu lembro dela apenas no remake de Pecado Capital, em 1998, tipo 6 anos depois de Deus nos acuda, e na minissérie Um Só Coração, em 2004. Mas eu sempre gostei muito dessa atriz, eu achava ela boa, sabe? E falando em Um Só Coração, já tem vídeo de Um Só Coração aqui, recentemente fiz um especial da minissérie, muito bom por sinal, então você clica aqui nesse cardzinho que eu vou deixar para assistir quando acabar esse vídeo. E aí a Paula Hunter era a Sabrina, e a Sabrina era insuportável. Ela entra ali no meio da novela para desestabilizar a Maria, para acabar com o relacionamento dela e do Ricardo Bismarck, feito pelo Edson Celular. E como é que ela faz isso? Ela inventa uma gravidez, né? Ela tem lá uma noite de sexo com o Ricardo, inventa que tá grávida e, claro, mela todo o romance do casal protagonista. A Maria não aceita, só que aí a Maria vai descobrindo que ela não presta, que ela é uma baita de uma falcatruosa e que essa gravidez é o maior caô. E aí a Maria, né, ela tem pelinho nas ventas, né, cabelinho nas ventas. E o bordão dela era simplesmente: quando eu me espalho, ninguém me junta. E ela foi lá na mansão Bismarck, catou a Sabrina pelos cabelos, mas deu tanto tabefe na cara dessa perua dourada, que era como ela chamava a Sabrina, e aquilo foi delicioso, lavou a minha alma. Então está aqui em 10º lugar a briga, né, a surra que a Maria Escandalosa deu na Sabrina em Deus nos acuda. Em 9º lugar, eu escolhi uma briga entre Maria Paula e Silvia de Duas Caras, novela do Agnaldo Silva, exibida lá em 2007. Uma novela morna que eu não curti muito, mas a gente sempre acompanhava ali as picuinhas, né, entre a vilãzona feita pela Aline Moraes e a mocinha da Major este ano, que era uma graça, era aguerrida, batalhadora, e aí mexeram com o filho dela, né? A Silvia era insuportável, era uma vilã tão terrível que até batia em criança, fazia mal, maltratava o filho da Maria Paula, e quando ela descobre uma dessas maldadezinhas da Silvia contra o filho dela, ela não se aguenta, invade, eu acho que uma festa, se eu não me engano, e espana com gosto a cara da Silvia. Não é uma das melhores surras, mas a gente sempre fica com aquele gostinho, né, de alma lavada quando isso acontece, quando uma vilã bem da safada apanha da mocinha. Ai, gente, eu gosto, desculpa. Violência não, diga não à violência, mas na teledramaturgia a gente pode deixar rolar aí a nossa sanha de dar na cara de quem merece. Então, em 9º lugar, está aqui
Duas Caras, Maria Paula e Silvia. Em oitavo lugar, já vem a polêmica, tá, gente? Porque é uma cena impensável para os dias de hoje, eu acho bom que seja, porque violência contra a mulher em nenhuma situação é algo admissível, mas lá nos anos 90 isso era muito comum, principalmente nas novelas do Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu tinha umas coisas bem problemáticas, né, quando se tratava de punir as vilãs dele. Foi o que aconteceu em Torre de Babel, de 98, quando o Alexandre, o enganado Alexandre Toledo, feito pelo Marcos Palmeira, flagra a sua Sandrinha, sua amada esposa Sandrinha, da Adriana Esteves, traindo ele em plena festa. Uma festa que eu não lembro do que era, não sei se era aniversário de casamento dos pais dele, mas ele flagra ela na biblioteca se agarrando com um gostosão lá, pega ela pelos cabelos e estapeia ela no meio de todo mundo, deixa ela jogada no chão, ali no meio da sala. Assim, a Sandra merecia muitas punições, porque ela era uma cachorrona mesmo. E na época a gente adorava ver essas cenas, né. Eu, por exemplo, já era um adolescente, né, mas ainda não tinha esse tudo que a gente tem hoje, todas as consciências que a gente tem hoje, né. Então eu apenas mergulhava na novela e achava que ela era uma pessoa má, que devia apanhar mesmo, seja de quem fosse, mas isso não se faz, tá, gente, de maneira nenhuma. Pode ser quem for, pode ser a assassina que for, a bandida que for, não é legal ficar vendo homem bater em mulher, mas com a visão da época, eu gostei bastante, então está aqui no meu oitavo lugar, a surra que o Alexandre deu na Sandrinha em Torre de Babel. Em sétimo lugar, eu escolhi uma novela linda, do horário das 18 horas, com um elenco brilhante, escrita pelo João Ximenes Braga e a Cláudia Lage, que é sim Lado a Lado. E essa surra é entre a Camila Pitanga, a personagem dela, a Isabel, e a Patrícia Pilar, a vilãzona Constância, fez muita maldade com ela para separá-la do filho, né? Inclusive, a pior de todas e a mais cruel, separar a Isabel do filho. Ela tira o filho recém-nascido da Isabel e mente para ela que a criança morreu, fazendo a Isabel ficar arrasada e ir embora do país. Ela vai para Paris, lá ela se torna uma dançarina rica, conhecida, e quando ela volta linda e maravilhosa e descobre o que a Constância fez, tirando o filho dela e mentindo para ela acaba com a raça da megera, é uma surra de dar gosto. Então, lado a lado, está aqui em sétimo lugar com a briga entre a Isabel e a Constância. No sexto lugar, eu coloquei uma surra que a gente esperou bastante, mas ela aconteceu muito rápido, que foi em Senhora do Destino, esse super sucesso do Agnaldo Silva de 2004, quando a Maria do Carmo não resiste e dá uma bela de uma surra na falsária, sequestradora de bebês e maravilhosa Nazaré Tedesco, que tá fingindo ser uma outra pessoa, mas a Maria do Carmo percebe na hora que ali é sim a Nazaré, a ladra que roubou a sua filha, e ela não perde tempo, dá uma bela surra, uns belos bofetões de deixar a Nazaré sangrando. Como a Nazaré não tem vergonha na cara, ela acaba de apanhar e sai como se nada tivesse acontecido, né? Sai fazendo o escândalo dela, mas aquela surra não adianta de nada, porque ainda tá no início da novela. Eu acho que deve ter 1 ou 2 meses de novela quando tem essa surra aí. Então, meio que a gente não tem aquele clímax, né? Não tem aquela catarse de acontecer no meio da novela, ou mais pro final da novela. Ela já apanha no começo, então por isso tá em sexto lugar, porque a gente não precisou esperar tanto para ver aí esse acerto de contas entre Maria do Carmo e Nazaré. No quinto lugar, escolhi uma novela de Glória Pérez, uma novela que não foi assim, né, muito bem recebida pelo público na época da sua exibição, lá em 2012. Sim, estou falando de Salve Jorge, mas essa surra, gente, essa briga foi assim tão inusitada que ela mereceu muito o quinto lugar. Tô falando da surra que a Morena, com 1,50 m de altura, dá na Lívia, a traficante bandida sem vergonha feita pela Cláudia Raia, com 2 metros de altura. Aquilo foi tão surreal, mas foi muito maravilhoso, porque ela pega a Lívia nas ruas de Istambul, lá na Turquia, à noite, desprevenida, a traição, ela não imaginava, ela dá uma rasteira na Lívia e aí sim, no chão, ela consegue bater, porque em pé ela não ia conseguir vencer aquele mulherão daquele tamanho. Mas eu achei uma cena tão boa, tão bem feita. Eu nem me lembro mais se foi uma cena bem feita, mas foi uma cena, gente, que lavou muito a minha alma. Eu amei aquilo. A mulher tinha todos os motivos para quebrar a cara,
não só da Lívia, mas de toda aquela facção criminosa, né, que traficava as mulheres. Então, em Salve Jorge, a gente teve muitas cenas boas de briga e de surra, né. A Lucimar mesmo, que era a mãe da Morena, né, feita pela Dira Paz, deu uma bela surra na Wanda, que era outra traficante da Tutia Meirelles, a própria Morena também bateu na Wanda, mas essa surra entre a chefona e a mocinha traficada foi boa demais, gente. Eu acho que a Nanda Costa, ela interpretou muito bem, ela colocou pra fora todo aquele ódio, aquela raiva, com toda a razão, né. Então, quinto lugar com louvor aqui para Salve Jorge, a briga entre Morena e Lívia Marini. E no quarto lugar continua a nossa querida Glória Pérez, com Caminho das Índias. Como esquecer aquela cena que ninguém esperava da surra que a Melissa, feita pela Torlone, dá na vilãzona psicopata Ivone da Letícia Sabatella no banheiro do clube. Gente, vocês esperavam? Eu não esperava. Até por serem duas personagens, sei lá, meio que coadjuvantes, assim, tinham muita importância, muito peso na trama, a Ivone muito mais, né? Porque ela era a vilã que mexia com boa parte ali do elenco. Mas eu não esperava acontecer aquilo, porque a Melissa ela era muito fútil, ela só pensava em joias, só pensava em roupas, né? Parecia que ela não tinha, assim, que ela era muito fria por causa desse jeito dela. Mas aí, o calcanhar de Aquiles dela estava justamente no dinheiro, né, nas joias. Quando ela descobre que o Ramiro tá tendo um caso com outra, ela já fica cabreira. Mas a gota d'água é quando ela descobre que o Ramiro está dando joias para essa amante. E quando ela descobre que essa amante era uma pessoa que frequenta a casa dela, que ela considerava amiga, que é a Ivone, que tá usando um anel de diamantes, de brilhantes, sei lá do que, belíssimo. Ela pede pra ver, ela faz a Ivone tirar aquele anel do dedo, ela coloca no dedo dela, e com a mão que ela tá com aquele brilhante enorme, ela dá o primeiro tapa na Ivone. Gente, aquela surra é tão violenta e ao mesmo tempo ela é tão absurda de boa. Eu fico pensando, caraca, pra mim aquilo foi sensacional. Aquela surra foi sensacional. Eu achei maravilhosa. E ela continuou mantendo a pose, né? Porque eu sei ser fina, mas eu também sei ser chave de cadeia. Ai, essa frase da Melissa é icônica. E vamos agora para os três primeiros lugares. Rufem os tambores. Quem ficou com a medalha de prata? Calma, calma aí, que vem mais uma polêmica. Vou de novo falar de uma novela do Silvio de Abreu e de uma cena muito polêmica, uma surra muito polêmica também. Mas, gente, na época eu tinha 15, 14 para 15 anos de idade. E assim, aquilo foi sensacional. Foi uma cena muito violenta mesmo. Hoje eu não consigo nem assistir, mas foi a surra que o Diego, feito pelo Marcos Frota, aplica na Isabela, vivida pela Cláudia Ohana, que era a vilã mora, assim, uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. E assim, eu achei muito exagerada a surra, muito pesada, porque ele esbofeteia ela, é no casamento dos dois, ela vestida de noiva. Uma cena muito parecida que a gente veria 3 anos depois em Torre de Babel, né? O Silvio meio que repete ali a cena do Marcos Palmeira com a Adriana Esteves é praticamente igual, menos violenta, eu acho, a de Torre de Babel, mas a situação ali, o cenário é muito parecido, que é uma festa, pessoas reunidas, só que ali é o casamento do Diego com a Isabela, e tá todas as famílias quatrocentonas de São Paulo, ali, parentes dos Ferreto, naquela mansão enorme. Ele esbofeteia, quebra a cara da Isabela, depois sai arrastando ela lá de cima da mansão, joga ela a escada abaixo. Gente, ela rola a escada abaixo com o vestido de noiva e ela já tá toda quebrada, arrebentada ali. No chão, ele desce, ainda chuta ela. Então é realmente muito pesado, só que não parou por aí, porque a Isabela foi uma vilã que apanhou, viu? Não tomava vergonha na cara, porque surra não faz ninguém ter caráter e nem ter vergonha na cara, mas ela foi bastante machucada ali e maltratada pelos machos da novela, um grande erro. Mas falando da época, gente, não tem como. A cena, toda a construção, assim, toda aquela raiva, ela fazia maldade com todo mundo. Deveria ser uma mulher batendo? Deveria, deveria. Se fosse uma mulher, eu não ia ter peso na consciência, não. Mas fica o meu terceiro lugar para a próxima vítima, a cena de Diego surrando Isabela no dia do seu casamento, após descobrir que ela traía ele com o próprio tio. E ele flagrou, né, a Isabela nos braços do tio. Novamente, muito parecido com o que aconteceu com a Alexandra e a Sandrinha lá em Torre de Babel, que também flagrou ela nos braços de outro boy. Agora, a medalha de prata, eu falei prata, né, mas
A próxima vítima foi medalha de bronze. Agora sim, a minha medalha de prata. Quase uma medalha de ouro, viu, gente? Porque isso aqui, meu Deus, é bom demais. Porque não é só a surra, é o show de diálogo, o show de interpretação das atrizes. É uma coisa assim, é uma mistura de briga com surra. Eu não sei nem explicar, mas mereciam primeiro lugar, mas depois eu vou justificar o meu primeiro lugar, tá? Segundo lugar, com muito louvor, para Branca e Isabel em Por Amor, novela de 97 do Manuel Carlos. Gente, vocês não têm noção. O Maneco estava inspiradíssimo nessa cena. Foi outra novela com muito barraco, memorável. Mas aqui eu fiquei assim, ó, passado. Eu vejo e revejo essa cena 1000 vezes. Porque é maravilhoso. É um ataque entre vilãs, é uma briga de megeras. Ali você não sabe pra quem você vai torcer. Mas eu confesso que eu tava torcendo pra Isabel, gente, que eu não suportava a Branca. A Branca era muito arrogante. E eu acho que a Isabel, de alguma forma, quebrou, baixou um pouco a crista da Branca, sabe? Eu gostei demais daquilo ali, eu gostei muito. Sensacional. Segundo lugar para Branca e Isabel brigando pelas joias, né? Brigando por dinheiro, porque uma queria as joias que a outra tomou, que o marido da outra tinha dado para amante. A Isabel era amante, tinha ganhado joias do marido da Branca. A Branca pegou as joias de volta sem ela saber. Ela queria as joias porque as joias eram dela. E ela pegou as joias de volta. Se eu não me engano, ela pegou. Vocês concordam que essa cena é uma das melhores, gente? Ai, pra mim, é uma das melhores. Mas não é meu primeiro lugar, porque o meu primeiro lugar não tinha como ser de outra cena, senão aquela que está nos anais da teledramaturgia brasileira, que é Maria Clara Diniz contra Laura Prudente da Costa Cachorra, em Celebridade de 2003, do nosso amadíssimo e saudosíssimo Gilberto Braga. Gente, é uma das melhores cenas, assim, de todas que eu falei. Talvez não seja, mas pra mim não tem como não ser o primeiro lugar, porque foi uma coisa diferente de Senhora do Destino, né, que veio logo depois de Celebridade. Foi uma cena que a gente foi esperando nem pela cena em si, mas a gente esperava um troco, um revide da Maria Clara na Laura, a gente não sabia o que ia ser. E ela era uma mocinha, mocinhas não faziam isso. Se bem que lá em 1980 a Beth Faria fez em Água Viva e o Gilberto Braga meio que só copiou e colou. Mas como eu não era nascido em 80 e nem tinha visto a novela ainda, pra mim, Celebridade ainda é a novela com a cena mais icônica de Surra. E a Maria Clara montada em cima da Laura, imobilizada naquele banheiro, dando, sei lá, 17 tapas, eu acho que foram 18 ou 17, não sei, e batendo, chamando de cachorra, de mexeteira barata, cala a boca, não fala comigo, até ela perder um dente, ficar toda inchada. Aquilo, gente, olha, ufa, tive até que dar um suspiro, porque foi fantástico. Ver Malu Mader, duas fabulosas atrizes, duas das minhas preferidas da vida, fazendo aquela cena, foi bom demais. Não tem como não dar a medalha de ouro para Celebridade, a briga icônica e memorável de Maria Clara Diniz contra Laura Cachorra. E aí, gente, vocês concordam comigo? Qual é o ranking de vocês nessa minha listinha? Tem mais alguma briga que vocês gostaram demais que eu esqueci de pôr aqui? Me conta nos comentários, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta, compartilha, engaja bastante. E não se esquece, você pode se tornar um membro do canal clicando no botão aí embaixo, ou considere contribuir com qualquer valor no Pix que está passando aqui na tela. Agradeço muito aos colaboradores Rede Marco, Viviane Bento e Aline Majolo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.